Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao podcast Horizontes. Obrigado a você que está conosco até aqui. Participa, que assiste aos nossos conteúdos. Aproveite e peça a sua gentileza de se inscrever no canal, ativar o sininho e não perder nenhum conteúdo que a gente acredita relevante para você. Muito obrigado pela presença até aqui. Aproveito e já agradeço a equipe. Esse episódio tem apoio técnico do Ivan, do Adilson, do Arthur, da Luana, que está em casa, né, Luana? Hoje a Luana está passando um probleminha de saúde. E do Vinícius. Ok? Muito obrigado. Vamos hoje bater um papo bem bacana aqui no canal. A gente fala de política, a gente fala de fé, a gente fala de religião, a gente fala de tantos temas diferentes. E ultimamente que já dura aí alguns bons anos, falar de política, falar de fé, falar de espiritualidade, às vezes parece que são mundos completamente distintos, opostos, antagônicos, mas vale destacar que isso está ligado desde os primórdios da humanidade. Isso anda junto, se você souber separar, dá o peso que cada um merece, que cada um consegue carregar. E as interseções que esses temas trazem entre si, a riqueza é enorme. E hoje, para falar um pouquinho disso, eu trouxe aqui no canal, no podcast Horizontes, um amigo que tem uma programação diária e veio compartilhar um pouquinho do seu conhecimento conosco. É o Adriano Ventura. Adriano, seja muito bem-vindo e muito obrigado por estar conosco no podcast Horizontes. Olha, Dimas, que honra, que alegria. Primeiro porque é tão bom quando a gente pisa num lugar que a atmosfera te inspira transformação e algo que toca o âmago do meu ser, chamado de educação. Então, conheço Dimas e tantas outras pessoas bacanas que estão aqui pelo universo da educação. E que bom que a gente faz isso também por um universo que tem a ver com o meu chamado, que é a comunicação social. Então, estou muito honrado, que legal. Acho que vou fazer igual o pessoal faz nos podcasts. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, enfim. Eu não sei que horas você está acessando esse podcast incrível, mas que ele possa abrir o meu, o seu, os nossos horizontes. Gente, muito honrado, viu, Dimas? Muito bem. Estou, inclusive, até constrangido e com medo e com vergonha. Não sei como é que vou me dar aqui sendo entrevistado. Mudei de lado, né, nesse local. Bacana. Imagina, o jornalista, você, né, além de professor, você é jornalista, você é um comunicador naturalmente você já é, mas também profissional e tecnicamente você é um comunicador. Eu que fico assim, já falei no início, né, o jornalista aqui é você. Não. Adriano, fique à vontade, a gente se refere, posso me dirigir a você como professor, como Adriano, tá, fica à vontade. Adriano, falando de fé e política, onde esses paralelos se cruzam no dia a dia que você está inserido tanto em um quanto em outro, nesses dois paralelos, onde eles se cruzam, onde você falaria isso? O problema é que nós tivemos uma noção distorcida do que vem a ser fé e política. Primeiro porque a gente associa fé à religião. Não é bem isso. A religião é uma forma estruturada de viver a fé. Portanto, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Embora a essência da religião é ter fé. Muito esquisito você pensar numa religião sem fé, mas não é que existe? Política. E aí, quando se pensa em política, se pensa em parlamento, se pensa em cargos políticos. E aí, cargos políticos, na nossa forma de viver a democracia no Brasil, e até mesmo os tempos de ditadura que o Brasil já viveu, e a gente não experimentou, né? É uma época anterior à nossa, mas nossos pais e avós vivenciaram. A política também ela conduz ao poder, ao dinheiro, a ter nome e renome, a comandar. Tem bons filmes que retratam o período da ditadura que mostra isso. A política ligada à forma de gerar dinheiro, divisas no país e o comando, e tornando as pessoas mais ricas. Isso fez com que, assim como a gente tem uma noção errada de fé e religião, graças à prática de alguns, nós temos uma noção errada de política graças à prática de alguns que vem já de muitos anos. Fé e política podem trabalhar juntas? Sim. Se a gente conseguir compreender o que vem a ser fé,
a essência que alimenta o homem para frente. A fé, repito, não quer dizer a prática da religião, mas quer dizer a filosofia que conduz a pessoa em ser melhor. E a política? É a prática estrutural onde as pessoas podem comungar sonhos, desejos, para se tornarem melhores dentro de um universo da sociedade. E no caso nosso Brasil, de democracia. Então, portanto, fé e política podem andar juntas. Não são forças díspares. O que é força díspare é se você pensar na política enquanto carga e mecanismo de poder e a fé enquanto instância de religião de supremacia. Aí sim faz muito mal ao coração e à sociedade. Bacana. Não sei se eu expliquei bem Sim. na minha lógica, né? Fique à vontade. Aliás, não sou filósofo, tá, gente? Mas fique à vontade para discorrer sobre o tema. O tempo Sim. é seu. E é interessante a gente notar que é possível conviver esses dois mundos. É possível que haja convivência pacífica, saudável, íntegra dentro desses dois mundos. E a origem da palavra política, vamos voltar lá muito tempo atrás, né? Somos nós, os homens e mulheres, mas os homens da polis, aqueles que discutiam o que as polis no grego lá, o que as cidades precisavam para que fossem habitáveis da melhor maneira possível, para que os seus cidadãos usufruíssem daquele espaço, né, coletivo, a cidade, da melhor maneira possível. Então, a origem é interessante. A desvirtuação, às vezes, não só da palavra, mas do que realmente é a política, que traz, né, alguns conflitos que a gente continua vendo e vivendo, e não é de hoje, é de muito tempo, né, Adriano? Então, a gente sempre fala, né, o Estado, ele deve ser laico, porém não um Estado descrente, inclusive daquilo que vem moldando também as pessoas ao longo da história, que é a fé. A espiritualidade, aquilo que as pessoas acreditam. Mas vejam bem, a gente vive uma sociedade democrática onde se diz que realmente o Estado ele não é católico, ele não é evangélico, ele não é de religião afro, o Estado brasileiro é laico. E na realidade, é bom deixar bem claro, é diferente do Estado ateu. Porque o Estado ateu desconhece e deslegitima qualquer tipo de ação e manifestação religiosa, independente da religião. Aqui no Brasil, nós falamos de laicidade. O Estado laico quer dizer que o Estado não é religioso, ou seja, o ad tem. O Estado pode ser a religião de cada um. O Estado laico, ele admite a fé. Mas qual fé? A fé do Dimas, do Adriano. Tem toda uma equipe aqui, tá, gente? Vocês não estão acompanhando. Esse podcast ele é bacana. Tem até o pessoal do marketing, né? Então, tá parabéns. Alexia. Avante, né? A empresa? Avante, isso. Avante. Exatamente. Quer dizer, todo mundo aqui nesse Estado pode exercer uma fé. O Estado laico permite que essa fé exista. Para quê, Adriano? Para fazer com que as pessoas sejam melhores. No momento que a gente entende que o Estado é laico, mas tem uma supremacia religiosa, já não existe mais o Estado laico, mas o Estado religioso. Qual o problema disso? O problema não é Deus. O problema está nas pessoas que acham que a sua noção de Deus, de vivência da fé, equivale, o resto não condiz à verdade. É por isso que a gente encontra muitas distorções na política quando a gente tem as famosas bancadas. Se eu falar da bancada do agro, no Congresso, bancada da bala, bancada do esporte, bancada disso, daquilo. E você tem a bancada da Bíblia. Olha que legal, a Bíblia tem uma bancada. Deixa eu te falar. A minha formação, embora eu sou graduado em jornalismo, mas também em teologia, Dimas também, nosso colega de filosofia e teologia, mas a bancada da Bíblia, para quem tem a vivência do que é verdadeiramente a espiritualidade, é uma aberração. Porque a fé, quando a fé sai da figura de Adriano Ventura e chega na sociedade,
a fé tem que virar ética. Aí eu retorno à noção dos gregos da polis. Essa ética me faz aceitar o outro como ele é, entender o diferente. E olha só que legal. A fé não me conduz à uniformidade, embora nós dois viemos do tronco do monoteísmo. A fé nos conduz ao encontro com o outro na diversidade. Olha só que bacana. Então, quando a gente fala desse Estado laico, esse Estado tem que ter uma vivência de fé que me faz o seguinte: eu posso estar no parlamento, mas não como um deputado da Bíblia, para pegar a Bíblia, abrir as páginas e dizer, não tem que ser dessa maneira, não, para dizer, olha, a Bíblia tem pontos que iluminam a minha vida de tal maneira que eu digo para você que eu posso conviver contigo. Hoje não. Se pega a Bíblia para dizer, isso está errado, isso está contra a norma de Deus, Deus não quer isso. Então, peraí. Vocês querem que a gente faça um Estado teocrático, como aquele que os Estados Unidos está tentando combater no Irã, que é uma teocracia? E aí eu vejo esse Estado da teocracia como uma aberração, inclusive a forma como que eles tratam as mulheres. Eu, enquanto jornalista, né, as meninas que estão aqui conosco são publicitárias. Nós temos histórias terríveis de jornalistas que foram assassinadas pelo Estado, pelo regime dos ayatolás na teocracia. Isso é terrível. Mas você tem um Estado que se diz democrático e se diz laico, que está promovendo as mortes em nome de Deus. Então, peraí. Existe um Deus maior do que outro nessa realidade? Então, perceba, de repente, quando a gente fala a noção de Estado laico, ela tem que ser capaz de transformar o meu coração entendendo assim, o Estado é laico, mas eu sou católico. Fulano que está do meu lado é um bandista. Ciclano está do meu outro lado, ele é de uma filosofia oriental. Todos nós temos uma fé, ok? A nossa fé nos leva ao encontro, a fazer o outro melhor, fazer as pessoas melhores e não criar a guerra, entende? Quando você... Estou falando demais, gente? Vai, fica à vontade. Quando você comentou do tema, eu lembrei de duas personalidades e como essa madrugada o cansaço bateu, não tive condições de procurar o livro, que era sobre Dom Helder Câmara. Até porque nós temos na CNBB o Centro Nacional de Formação em Fé e Política Dom Helder Câmara. Porque a figura de Dom Helder, Padre José, é a figura de alguém que nos ensinou a viver uma fé que vai ao encontro do outro, que abraça, que vê no outro o retrato de Deus. Quem é esse outro? É um outro católico? Não. É um qualquer. É um outro sem terra. É um outro que a sociedade jogou fora a personalidade, você o abraça. Para dizer que tem que ser igual a mim mesmo? Não, tem que continuar sendo você. Claro que livre das dores do mundo. Sabe? E aí eu procurando o livro dele, que eu não achei, eu encontrei Deus é Inocente, do jornalista Carlos Dornelles. Não sei se o Ivan, a turma... Estou mostrando direitinho? Não sei se vocês estão vendo na tela. Está mostrando ele bem. Esse livro, ele é do início dos anos 2000. O título é Deus é Inocente, a imprensa não. Que fala um pouquinho da guerra do Iraque, lembra? Os Estados Unidos então invadiu o Iraque dizendo que eles tinham armas terríveis, nucleares, quase que a mesma desculpa hoje sobre o Irã. E no fundo, depuseram Saddam Hussein, causaram mortes, foi algo terrível, morreram muitos também soldados americanos, enfim, matou-se em nome de Deus. E na realidade, Deus é inocente. Só que a mídia, que fez toda a cobertura, não. Ela realmente, ela deveria ser realmente culpada por tudo aquilo que nós recebemos de lixo que chegou até nós em relação à guerra do Iraque. Tanto que muita gente pensa que foi uma guerra maravilhosa, do bem contra o mal. A mesma coisa nós estamos assistindo hoje. Nós acompanhamos a invasão e o sequestro do ex-presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Nós testemunhamos, não sei que dia vamos estar no ar com esse podcast, mas no dia que estamos gravando, estamos a um dia daquilo que tinha sido anunciado pelo presidente americano como sendo a destruição de um povo. Em nome de quem? De Deus. Então, hoje, eu tenho muito medo desta política que usa a fé em seu próprio interesse, dessa política que fala, não estou resguardando a tradição da família, da terra que Deus me deu.
me parece que estão voltando às expressões do Antigo Testamento, quando um povo tinha que combater o outro em nome de Deus e tinha que trucidá-lo, apagá-lo totalmente, que se deixasse uma marca, contaminava aquele pessoal e o pecado tinha entrado. Então, nós não pensamos mais no coração do outro, nós pensamos nas instâncias poderosas que estamos criando. E as instâncias poderosas do mundo acabam. A gente ainda recorda até hoje dos gregos, fazem parte da nossa formação humana, né? E a gente fala, lê e tudo mais, mas cadê o Império Grego? Cadê o Império de Alexandre? Cadê os outros impérios do mundo? Os impérios caem. E quando usam a mistura da religião com poder, cai, mas cai mesmo. E onde fica Deus? Foi morto? Te pergunto, você que está me assistindo agora. Adriano, vamos falar um pouquinho sobre ética, valores e bem comum. A gente vê hoje, né, o desafio de você conciliar aquilo que você acredita, os valores que você carrega consigo mesmo, e aquilo que é propagado, que é divulgado, ou que dá like, ou que dá engajamento no dia a dia. E como você é além de jornalista, educador, você é um homem público, como manter as suas convicções e os seus valores pessoais num ambiente em que isso praticamente hoje é descartável? Pois é outra dissonância que tem na sociedade. Valores não quer dizer religião, valores não quer dizer partido político. Valores quer dizer identidade humana. Essa é a questão. Eu estava pensando esses dias, antigamente, antigamente sim, de 10 anos para trás, as pessoas falavam assim, não preciso de alguém para trabalhar comigo, não vou te indicar fulano de tal, pessoa de família, casado, evangélico. Então, aí você pensa, meu Deus, é o sinônimo de alguém ético. Já houve épocas que era assim, fulano de tal, aí tem mais de 100 anos, não, ele é religioso, participa da igreja, então ótimo. Aí depois falam assim, evangélico é ótimo. Como se fosse o fato de ter uma religião que garantisse que a pessoa tivesse ética e fosse honesta. Deixa eu te falar, amigo, a religião, ela é o produto da espiritualidade, de uma convicção interior, que te aponta para o infinito, a forma de ver o infinito. Como nós somos cristãos, o nosso infinito esbarra na pessoa de um Deus único. Somos monoteístas. Mas a gente pode conviver com pessoas do nosso lado que têm uma visão de fé que esbarra na presença de um Deus que é um, que é dois, que é três. Isso não nos deveria criar inimizades, mas compreensões. Eu até acredito que eu estou na melhor opção, na visão que eu tenho de Deus. Mas essa visão de Deus tem que me levar a ter uma vida íntegra, independente da religião. E aí que está a aberração. Esses dias eu vi alguém falando que quer ser candidato, né, um alto cargo no Brasil, dizendo assim, não, no nosso programa de governo nós vamos varrer da corrupção. Nós queremos fazer um programa que, ponto A, lutar contra a corrupção. Ponto B, extirpar a corrupção. Ponto C, mudar a face do judiciário, que o judiciário, na nossa opinião, é corrupto. Espera aí. Nenhum programa de governo deveria se pautar, eu quero ser o governo contra a corrupção. Não. Combater a corrupção deveria ser algo da identidade humana. Aí seu programa de governo nós queremos criar ações para tirar a fome, nós queremos criar ações para educar o povo, para colocar o Brasil nisso, não para combater a corrupção. Você está dizendo que não tem que combater a corrupção? Não! Eu estou dizendo que a fé no interior te leva a ter uma vida íntegra, independente de estar nessa ou naquela posição da sociedade. Então, eu não preciso dizer que eu sou católico para alguém dizer assim, não, ele é honesto. Não, você tem que olhar para dentro de si e falar assim, nossa, este é um homem honesto. E depois descobrir que esse homem honesto tem uma fé, uma religião, uma família, entende? Então, nós estamos pegando a nossa fé, convertendo em religião e fazendo dela a nossa propaganda para dizer que este tem a verdade. Este consegue mudar o mundo.
com a sua noção de religião. Se recorda que eu falei das bancadas? Aí a gente pode dizer assim, tal bancada é boa, tal bancada é ruim. Aí, na lógica da religião, tal bancada é do bem, tal bancada é do mal. Peraí, se eu tenho uma fé, eu entendo que eu nunca quero estar do lado do mal. Aí, de repente, eu descubro que o lado do mal é um lado de um partido político, é um lado de um time de futebol, é um lado de alguém que tem determinado tipo de carro. Aí eu crio o quê? Divisões. E por essas divisões eu levo à morte. Onde nós aprendemos isso, Dimas? No Antigo Testamento. Porque com Jesus, ele quebrou esse estigma. Ele abraçou o pobre, ele abraçou o doente, ele abraçou o diferente. E é bom que se diga, quando eu falo que Jesus abraçou o diferente, esse diferente pode ter sido um homossexual, alguém, não, pelo amor de Deus, isso não aconteceu. Por que não? Estamos falando de sociedades de uma cultura judaica no universo romano, então era algo comum. O que eu quero dizer? Eu não quero dizer que Jesus optou por um lado ou por outro. Eu quero dizer que Jesus optou pelo coração do homem. E era exatamente o que ele enxergava em cada um. Um filho, uma outra filha de Deus, ele amava e mudava essas vidas. Isso é incrível. Ele teve com a mulher fenícia, ou seja, não era nem judaica, era de outra tradição, talvez chegue perto dos persas, né? Era de outro contexto. Ele falou assim, não posso dar da comida dos filhos para os cachorrinhos, né? Ele falou, não, mas Senhor, os cachorrinhos comem as migalhas que saem da mesa dos seus donos. Ele percebeu ali, não uma resposta de uma frase coloquial, ele entendeu ali fé. Nossa, essa mulher que não é judia, ela tem uma fé tão avassaladora quanto os meus convivas na mesa. É isso. A fé tem que te levar a aproximar do outro, mesmo que o outro não tenha fé. E aí, Dimas, eu digo para você, sim, realmente eu estive no parlamento por 8 anos, fui muito feliz, fui muito sofrido também, por causa das bandeiras que a fé me levou a empunhar. Então, me lembro que quando eu fui eleito a primeira vez, eu ouvi assim, finalmente temos um católico, temos um homem de oração, e você vai promover reuniões de oração lá. Eu posso promover enquanto minha prática, mas não enquanto prática política. Senão você vai imaginar que só tem valor o parlamentar que produz um grupo de oração, uma missa lá. Não, não é verdade. A gente pode ter até essa vivência lá, mas o outro pode ter também. Qual o mal? E então, quando eu comecei a entrar naquelas posturas que você relembrou da doutrina social da igreja, que é lutar pelos pobres, pelos fracos, pelos oprimidos, parte do grupo religioso que me levou para lá falou assim, ele mudou, não é mais os nossos, não. Você não pode lutar com essa gente está aí por causa do pecado. Como assim? Não foi assim com os judeus? Esse está aí é porque ele pecou. É porque ele não é da nossa turma, ele não é da nossa escola, ele não é fariseu, portanto, ele não é nosso, ele está no erro. Então, a impressão que eu tenho é que, como a gente aprende na história, a história é cíclica, mas o pior é que a história dos homens é cíclica, não para o bem, para o mal. Verdade. Como é que você entende um país de primeiro mundo, que é um lugar lindo, é um lugar maravilhoso? Eu digo para vocês, eu sou um latino-americano, que amo a América do Norte, é lindo, as paisagens, é incrível. Vou lá quantas vezes tiver condições de ir, porque é um lugar apaixonante, é muito legal. É o famoso país da liberdade. E hoje, por uma questão de administração, eu passo a ter medo, porque eles usam uma tábua religiosa que deveria ser a minha, que eu sou cristão, mas que eu não reconheço. Meu Deus, Deus não me mandou pegar um imigrante, colocar na cadeia e dizer assim, sai, vai fora. Quando Jesus mandou abraçar quem não tinha casa, até porque ele não tinha. Entende? Por isso, a dissonância fé e política é grave e ela tem levado à morte. É só você se recordar comigo, nós estamos num ano eleitoral, volte no passado 4 anos. Nós tivemos morte no Brasil que fulano falou, eu voto em fulano. Aí quando fulano ganhou, pega e mata o outro. Isso tem acontecido na América do Norte. Teve um caso triste, um pai que matou uma filha porque ela disse que não concordava com a atual gestão e pegou a arma e matou. Tipo assim. E se diz assim, com a alma lavada, não fiz o certo. Não é isso que quando a gente olha para alguns regimes no Oriente, fala assim, que absurdo, matou a filha porque desonrou. Nós estamos fazendo o mesmo.
usando o nome de alguém que pregou amor, que é Jesus Cristo. Verdade. Quando a gente fala, Adriano, traz para essa conversa, né, a doutrina social, a Rerum Novarum, é um documento, já tem mais de um século, como eu falava antes, do Papa Leão XIII, e não é um documento que levanta bandeira A ou B, Sim. comunismo, socialismo, capitalismo, zero. Trata de um tema tão humano que diz: toda a terra é um bem comum. Tratar todos os recursos, né, da natureza como um bem comum, Sim. portanto, de todos. E que esse trato, tratar disso de forma igualitária, é que não, em detrimento de uns, outros morram ou de fome, ou perseguido, ou disso, ou daquilo. Então não é um documento que vai levantar a bandeira de esquerda, de direita, zero. É muito sábio o Papa Leão XIII quando escreveu, e depois outros papas também reforçaram e até potencializaram isso. É um documento de como a igreja deve enxergar o seu povo, os seus fiéis. E é belíssimo, realmente é belíssimo o documento. E aí é bom falar que quando se diz em doutrina social da igreja, aí muitas pessoas de igreja acham que é partidarismo. Não é, não é. Rerum Novarum, sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas tem alguém, um ser humano criado em imagem e semelhança de Deus, independente da religião, foi criado por Deus. Então ele tem que ter condições mínimas de trabalho. Olha só, o Papa Leão XIII, ele foi um profeta. As condições de trabalho eram subhumanas. As crianças trabalhavam 14, 16 horas por dia, crianças. Quando hoje a gente fala em época de ECA digital, nós estamos falando que crianças eram mais do que exploradas. Nós estávamos saindo de um momento em que, pós-regime escravocrata no mundo todo, ainda até hoje temos escravidão, vamos deixar bem claro, para dizer que esses ex-escravizados estavam sendo exauridos no mundo do trabalho. Então, daí é renovado. E aí, quando você me fala da questão ambiental, eu vou chegar ao Papa Francisco. Quando escreve Laudato Si, aí novamente, num paralelo a Rerum Novarum, que ela apresentou algo sobre todas as coisas, Laudato Si apresenta algo sobre todas as coisas. Levando em conta o contexto da dignidade humana para o trabalho, para a geração de bens, para a partilha de bens, não podemos esquecer que ao partilhar bens, nós temos um mundo que é a casa comum. E por causa disso a gente acaba destruindo e matando. Então, vamos lá, falando de casa comum. A política tem sido usada por uma fé religiosa estranha, e a política tem sido usada através dessa fé estranha para destruir o mundo. Então, posso chegar à Lua pensando nos metais raros. Eu posso mineirar, está aí o nome do nosso estado, destruir tudo, abusar da população, dar alguns pequenos trocos, como os portugueses fizeram com os indígenas, os povos nativos aqui, as populações originárias, trocava faca, espelho, por poder destruir toda a mata e levar o pau ao Brasil. Nós fazemos o mesmo. Quem está à frente desses projetos? É que me dói. Não são pessoas que se dizem ateus, são religiosos, que têm filho na política, que o pai foi prefeito de tal lugar, que a mãe foi isso, e cuja empresa patrocina tal projeto, porque fulano de tal é o parlamentar da região. Olha que distorção, e todo mundo usando o nome de Deus. É triste isso, né? Aí nós criamos igrejas superpoderosas. Está aí o escândalo do Banco Master, né? Determinada denominação foi a bancarrota, ou seja, a lama. E, aliás, com templos lindíssimos. Em outros países do mundo, você pensa, meu Deus, onde nós estamos gravando, aqui perto, tinha um templo deles de primeiro mundo. Você parava o carro, já tinha uma pessoa para abrir, pegar seu carro e guardar. Nós não estamos falando do Deus dos pobres, que chegava com o pé no chão e que abraçava o mendigo e que olhava para todos e chamava de filho, filha, que diante da possibilidade de execução de uma mulher na lei de Moisés, ele disse, ninguém te condenou, nem eu te condeno, vais e não peques mais.
Nós estamos em tempos de Páscoa, né? Oitava de Páscoa. Que dia que nós devemos ir ao ar neste programa? Não mais na oitava, né? Não. Mas na oitava de Páscoa, que são aqueles 8 dias, são as leituras dizendo as pessoas chegando e encontrando com o ressuscitado. E quem se encontrava com ele? As mulheres. Entre elas, Maria Madalena, a famosa Maria Madalena, que Jesus expulsou tantos demônios, que tinha uma vida desregrada. Foi ela que viu o ressuscitado primeiro. Olha só, falamos de religiões machistas. Falamos de religiões que tiram a força da mulher. Falamos das religiões onde a mulher é submissa. Quando você volta à vivência do cristianismo, é uma fé que olha para a mulher, chama de minha irmã, e encontra nela o valor. A política deveria reproduzir esses valores, e não os valores de poder. Por isso, gente, quando a gente fala de fé e política, não é algo para você poder franzir a testa, eu não quero saber. Sem quando a gente... Não, religião e política eu não quero. Por causa dos maus políticos e os maus religiosos. Que devia falar religião e política, oba, vamos conversar. Hoje não. Não quero nem falar, que dá briga. E dá mesmo, é triste, né? Infelizmente. Continuando um pouquinho nessa linha, antes eu vou pedir para você que está nos assistindo, chegou até aqui, estou te pedindo gentilmente que se inscreva no canal e nos ajude a produzir conteúdos desse e de outro formato, mas que a gente acredita que é muito relevante. Gente, um canal que tem nome de Minas, Horizontes. E Horizontes não somente a paixão de enxergar ao além, mas Horizonte você vê assim, tem além. Eu posso ir além, não é legal, né? Isso é bem. Além do horizonte, pode. Você que tem que cantar uma música dessa, né? Pois é, obrigado, Adriano. Então se inscreva, ative o sininho e não perca nenhum conteúdo. E compartilhe esse conteúdo com alguém que você acredite que vai gostar ou que vai impactar a vida dessa pessoa. Compartilhe. Eu te agradeço e nos siga também nas redes sociais, tá bom? @podcast Horizontes. Você vai nos encontrar no Instagram, no TikTok, enfim, e no YouTube principalmente. Muito obrigado a você que está conosco até aqui. Adriano, continuando um pouquinho nessa linha, a polarização hoje, hoje não, já vem de muito tempo, mas ela está muito mais em evidência e foi aflorada nos últimos anos. A esquerda, direita, direita, esquerda, a gente fala, e como viver isso de forma... Vamos até mudar a pergunta, né? Como a gente traz isso para a fé, para a vida da gente, sem estar se colocando numa armadilha. Eu defendo a fé, eu não presto, porque o outro que não gosta disso, eu falo daquilo. Sabe, é uma coisa tão estranha. É aquilo que você já falou, eu posso matar em nome de Deus. Mas que Deus é esse que me permite matar, que me permite dominar? E nós temos o direito de professar livremente a nossa fé sem sermos cerceados por nada, constrangidos, absolutamente nada. E é possível usar ainda, né, da fé como uma fonte ou uma ponte de diálogo ao invés de um muro que está limitando as conversas, a convivência, o bem-querer? Eu pensava nisso hoje. Para vivenciar a verdadeira fé não quer dizer que você tem que estudar teologia como Dimas estudou, ou mesmo eu. A verdadeira fé você tem que olhar para as crianças. Quando você pega uma criança, e você tem filho, né? Eu não tive essa honra, e a criança começa a se engatinhar e você coloca junto com outras crianças, você pode pegar uma criança com seus traços, as suas cores, a cor dos seus olhos, do lado de uma criança que você, por exemplo, é negro, e coloca a sua criança brincando com a criança branquinha, e junto tem uma asiática, tem uma indígena, elas se reconhecem, elas se amam, elas se enxergam, elas se veem como amiguinha, mesmo sem saber de onde o outro vem, ou por que o outro é assim, elas simplesmente se amam. A fé deveria ser isso. A fé deveria promover o encontro com o outro. Então, a fé deveria estar em tudo, ponto. Eu não disse religião, a fé. E aí que vem a lógica do Dimas. Mas que tipo de fé é essa? É a fé que exclui? A famosa polarização diz respeito à falta de a capacidade de ouvir,
de escutar. Se você me perguntar qual deve ser a solução hoje, acreditem, embora eu tenha uma forma de ver o mundo e de ver a política, a solução não é a minha forma de ver o mundo e ver a política. A solução é eu falar da minha forma de ver a política e o outro falar da dele e a gente se compreender. E a gente entender que há pontos lá que têm a sua razoabilidade também da minha forma de ver. Então, a solução hoje da polarização não é extirpar um lado ou outro. A solução hoje é voltada ao escutar e ao estudar. Agora, nesse escutar e estudar, sim, nós temos que combater o extremismo. O extremismo não ajuda nem um lado nem outro. É bem verdade que eu compreendo hoje, do ponto de vista político, que há um extremismo muito mais exacerbado de um lado. Os dois são ruins, mas o extremismo tem que ser combatido. De tal maneira que, do ponto de vista judicial, chega-se à cadeia, porque propõe a morte do outro, propõe exclusão, propõe aquilo que o presidente da América falou, varrer da terra a civilização tal. Isso é extremismo, a gente não pode. Essa polarização que leva à morte do outro, ela é terrível, ela é lesiva. Ela não é fé, ela não é religião autêntica, ela não tem Deus. Esse é o problema. As pessoas querem ler a Bíblia e usar o Deus do Antigo Testamento que sai combatendo e matando em nome dele. É outro contexto, é outra época, é outra humanidade e é outra leitura. Porque se você for estudar teologia como um dia nós estudamos, você vai entender que a nossa vivência cristã está aqui num pedacinho do mundo. Tem outras vivências tão grandes quanto e que se encontram. Aí você fala, então, peraí, onde é que está a verdade? Ah, a verdade está no todo. Você está relativizando Deus? Não, eu não estou dizendo. Eu estou dizendo ao contrário, que Deus é tão poderoso que ele está em tudo, é o inverso. Bacana. E na Bíblia, né, eu gosto muito do Evangelho de João. E ele fala lá no capítulo 13, versículo 34, amai-vos, não é isso? Uns aos outros como eu vos amei. E a gente usa isso, eu só amo uns aos outros, eu e o Dimas que somos amigos, hein? Fulano de tal não está nessa lógica, então, não. Que loucura, né? Um certo candidato usou esses dias Colossenses para dizer, não podemos brigar entre nós, que o Deus da vida... Quando você pega Paulo em Colossenses, ele está falando não só para a igreja de Colossos, ele está falando para o mundo todo, não brigue não é só entre vocês e entre aquele que você diz que é inimigo. Então, uma pessoa usou uma palavra para dizer de uma briga que ele estava tendo entre eles, mas vocês estão brigando entre nós, mas nosso inimigo é fulano. São Paulo está dizendo o inverso, não, nosso inimigo não é nem você nem fulano, é outra coisa, nós temos que estar juntos. Perceberam? Olha, a mesma Bíblia que muita gente usa para reforçar a sua opinião é a dose certa da sua condenação, porque não está sabendo entender o que Deus da Bíblia quis nos dizer um dia, né? Verdade. Assim como o Adriano se predispôs a vir conversar conosco, partilhar também um pouco da sua vida no podcast Horizontes, venha também bater um papo conosco, traga aqui as suas ideias para a gente conversar. Aqui é um espaço de conversa, de debate, de informações que são relevantes. É isso que importa para o canal Horizontes. Adriano, muito obrigado. Até aqui. Vamos chegando ao final do nosso bate-papo. Eu vou te fazer algumas perguntas para você. Como homem de comunicação, tirando foto. Ó. Muito bem. Tá vendo? Eu vou fazer algumas perguntas rápidas aqui para você responder de forma bem sucinta. Pode ser até com uma palavra. Ok? Ai. São das... Chega time, não sei o quê. É tipo isso. Política sem ética É nada. É nada. A fé na vida pública deve ser um guia ou uma regra? Deve ser uma luz que te leva a uma vida melhor para o todo. O maior erro de quem mistura religião e poder é, na sua visão? A ganância do coração. Do eu estou certo. Um livro ou um personagem histórico que melhor exemplifica essa união de fé e política com sabedoria? Essa pergunta eu fiquei sabendo antes, então eu tive cola, porque eu dormi pensando.
e me veio a figura de Dom Helder Câmara. Aí eu falei da Escola Nacional de Fé e Política Dom Helder, porque Dom Helder, enquanto bispo, foi um homem inclusivo. E ele ensinou o que é a verdadeira política. Por isso, o Centro de Formação Nacional, Fé e Política Dom Helder. E eu me lembrei de vários outros. Me recordei das nossas aulas de filosofia do Thomas More, no século XVI, né, que o rei Henrique, na Inglaterra, brigou, não tinha a questão do casamento, então ele quis romper com a igreja, com o Vaticano. O Thomas tinha um cargo alto. Ele não pôde, olha, eu estou contigo, mas nisso não, aí já entrou em outra identidade. Nós estamos misturando o Estado, a vida civil com religião. Ele não aceitou, por causa disso ele foi executado. Está aí um exemplo de um político bacana. Já pensou morrer, abrir mão do cargo político, porque você discorda daquela opção e daquele caminho? Só para dizer, aconteceu isso na América recentemente, até chega a parabenizar de extremistas que pensaram assim, não, até que a partir daqui está errado. Não é isso que nós sonhamos para o mundo. Não digo morrer, digo dizer assim, a partir de agora eu saio, eu estou fora, eu me demito. Bonito isso, né? Arcando com a responsabilidade, com o nome, numa cultura que diz, você vai deixar fulano de tal. A gente tem que aprender a ser assim. Tem hora que tem que dar 10 passos para frente, tem hora que tem que parar um pouquinho e deixar outro passar para continuar. Eu sou ciclista, gente. Estou comemorando este ano o 10º ano que eu vou de bike para Aparecida. E cada ano você está melhor ou você está pior. Eu acho que esse ano eu não estou muito bem, não. Então, eu sempre lembro que eu ia bem e eu parava para esperar os outros. Talvez esse ano vai ser a hora dos outros me esperar. A vida é assim. A vida tem que ser assim, para que a gente chegue juntos, né? Isso mesmo. Muito bem, Adriano. Já novamente agradeço a você por estar conosco aqui batendo papo e compartilhando, né, um pouco da sua vida, da sua história. A gente vai conversar muito ainda. E muito obrigado, e agora fique à vontade, onde a gente encontra o Adriano, deixa aqui as suas redes sociais, fala do seu programa diário e do programa semanal da TV América, fique à vontade. Olha, Adriano. A primeira coisa que eu quero usar esse tempo para falar do podcast Horizontes. Se você chegou até aqui, é porque algo no universo te conduziu, seja no YouTube, no Instagram, no TikTok, a encontrar horizontes, nem que seja pela imagem. O que me seduziu aqui quando eu cheguei, gente, foi a imagem da Igreja Mineira, do Horizonte, do Azul. Nossa, me encantei, sabe? Lembra um pouquinho das vinhetas nossas da TV Horizonte? São bem vivas, assim. Então, Adriano Ventura está junto com Dimas no Horizonte Podcast. Então, divulgue esse trabalho. Mas, se você gostou também deste entrevistado, Adriano Ventura BH, meu endereço no Instagram, Adriano Ventura BH. Tem questões legais, fotos de natureza que eu gosto muito, né? Queria saber cantar como o Dimas, então não tem muita música, mas tem fotografia, tem a visão minha de meio ambiente, da luta ambiental. Então, você vai me encontrar nessas lutas aí contra a degradação ambiental, é comum. A gente se encontra nessas nossas bandeiras. Mas então, rede social Adriano Ventura BH, principalmente no Instagram. E sim, nós temos a Rádio América, que é a 107,1 FM. Já estamos entre as 10 mais, imagina que coisa boa, na capital. E estamos também no canal 19 da TV Aberta. Eu apresento um programa chamado Ponto de Vista, que o Dimas será um dos nossos convidados, vocês vão ficar sabendo. É todo sábado de 9 às 10. 9 às 10 tem uma audiência bacana. E aí você não somente vai ouvir, mas vai enxergar, que tem imagem no canal 19. E além disso, eu tive um propósito, aí sim, é o meu propósito de fé interior. Antes da pandemia, eu criei um programa chamado Compartilhando a Palavra, que esteve no ar esses anos na Rádio América, é o Evangelho do Dia na Liturgia Católica, 5 minutinhos. A proclamação do Evangelho, uma pequena exegese, ou seja, uma fala, uma explicaçãozinha. Não é muito básica, mas também não é profunda, sobre o Evangelho e uma pequena oração. Você encontra no canal Adriano Ventura no YouTube. Então, fico muito feliz se você que está seguindo o Horizonte, seguir Adriano, e se você que segue Adriano, seguir Dimas e Horizontes. Nossa, ficarei mais que feliz. Deus te abençoe. Que honra. Equipe que está aqui conosco, muito obrigado, viu? Foi um prazer
dialogar com vocês também. Obrigado, Adriano. E esse episódio teve apoio também, né, da Avante, agência de comunicação e marketing. Parabéns, a meninas. Alexia e a Ana estiveram aqui, saíram, mas é isso. E da equipe técnica, só reforçando. Obrigado a Adilson, Ivan, Vinícius, Arthur e Luana. Muito Luana, obrigado. Vinícius, Arthur, Ivan, todo mundo legal. Obrigado, viu, gente? Obrigado à câmera que tá ligada, a luz, Obrigado. a mesa, a Deus aqui entre nós, a fé que nos trouxe esse local. Que legal, viu, Obrigado. gente? Vamos fazer um brinde, Adriano, e essa caneca é sua. É água? Não é água. Não é minério, é água, Essa hein? é água. Ó. Ah, é.